Abramos nossa Bíblia. Se você tiver esse luxo de Bíblia aqui, que é a chamada Bíblia de Jerusalém, você terá uma leitura magnífica. Poderá aprender muito nesse livro, que é composto de milhares e milhares de notas de rodapé, né? E as introduções a cada livro são formidáveis. Preciso que você abra a sua Bíblia no capítulo 6, verso 1, e de Gênesis, que diz: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram-na como mulheres, todas as que lhe agradaram. E Yahvé disse: meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, e não mais viverá mais que 20 anos. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam com as filhas dos homens, e estas lhe eram filhos, lhe davam filhos, os Néfilins habitavam sobre a terra. Esses homens famosos foram os heróis dos antigos tempos. É dito que os filhos de Deus, aqui nesse capítulo, se apaixonou, ou se apaixonaram, melhor dizendo, pelas filhas dos homens da terra. E escolheram as mais bonitas e dormiram com elas. E geraram filhos e filhas. Esses Néfilins, ou na tradução mais corriqueira, gigantes, que eram gigantes sobre a terra, eram os antigos heróis daqueles tempos. Você está acompanhando junto comigo a hipóstase de Lúcifer. A palavra hipóstase está relacionada com os fundamentos de. Se eu estou dizendo a hipóstase de Lúcifer, eu estou olhando tudo que se refere a ele, o que dizem dele, o que falam dessa imagem que é tão grata ao meu coração, e a gente vai observando uma e outra, mas precisamos, além de descartar certas mentiras a respeito deste ícone, precisamos também evidenciar-lhe a existência. Se eu vou falar de uma hipótese de Lúcifer, previamente eu já o vejo como um ser pessoal. Um ser que de fato participa da existência ou da realidade. E até agora a gente tem somente observado o que disseram, o que fizeram e como foi feito. E chegamos a essa conclusão que Lúcifer, segundo o que nós vimos na Bíblia, não é uma invenção de Deus. Deus não criou Lúcifer. Este foi uma criação, nada mais nada menos, de São Jerônimo na tradução da Bíblia para a Vulgata. Mas não teria os profetas Isaías, que escreveu: e subirei no mais alto das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo, e Ezequiel, que disse era um querubim ungido, caro aos olhos de Deus. Não estariam eles, Ezequiel, quando fez a carta ao rei de Tiro, e Isaías, quando fez a mensagem para Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não estaria ele naquela carta, já que foi dita pela própria divindade em si, no caso Javé, Jeová ou Elohim, não estaria ele realmente falando de um ser que tem sobrenaturalidade por excelência? Não haveria um ser que de alguma maneira foi rebelde à divindade?
Pois bem, no último vídeo nós deixamos uma ponta solta, porque nós queríamos ver se algum daquelas pessoas que por acaso assistiram esse vídeo iria fazer uma pergunta que é justamente sobre Dhamaraja. Dhamaraja é aquele indivíduo que cuida de um mundo sobrenatural e onde o indivíduo cai numa região que é de porco. E ali, sem se alimentar, ele come lavagem, que é de porcos, e ele, uma vez que está satisfeito e que se acostuma com aquela comida imunda, ele precisa de sexo e agora ele tem relações com uma porca. E ele vai se tornando perispiritualmente em um porco. Nós não dissemos qual o futuro desse indivíduo. Nós ficamos aguardando se alguém tinha alguma dúvida a respeito, por ser um tema extremamente complexo. Mas ninguém falou a respeito. Na verdade, tem um dia ou vários dias do ano no calendário védico. Deixo claro para vocês que o calendário védico ele começa exatamente no ponto correto. Ele é completamente diferente do nosso calendário, que Juliano modificou e que outros imperadores botaram à mão. E a Era de Kali conta exatamente em que período nós estamos da história. Depois da guerra de Kurukshetra, entre Pandavas e Kauravas, que também é chamado de Kurus, a nível mundial, onde o Senhor Krishna foi quadrigário de Arjuna, e depois disso, o Senhor Krishna, já com mais de 100 anos, foi atingido no calcanhar e desapareceu da terra. Ali, naquele dia, iria nascer a Era de Kali. A Era de Kali está referindo-se à Era de metal, em que o ferro, o aço, iria dominar e que a decadência do sexo feminino iria ser completamente evidenciada. Olha isso na internet e você vai ver. A Era de Kali começa ali, com o desaparecimento de Krishna, e se estende até 260 mil anos. E somente ali no final dessa Era de Kali, nós teríamos o aparecimento de um avatar chamado Kalki, e é com esse avatar que vem para destruir os imperadores e homens corruptos, que iria ter fim a Era de Kali e iria nascer outra. Então essa era de Kali, ela simplesmente sucumbe no chamado da grande consumação, para que o universo todo suba o seu oceano, o oceano que é chamado de Gurbatakashai Vishnu, e esse oceano toma conta de toda a criação, tudo destruindo, e ali depois vai haverá o grande Mahavantura. Depois que o universo seca, então renasce tudo outra vez e haverá de novo a reencarnação ou a encarnação do Supremo Avatar, que é justamente a figura da personalidade de Deus, Senhor Krishna. É nesse calendário que teremos uns dias chamados de Ekadasi, em que nenhum devoto de Krishna, nenhum Vaishnava, se alimenta de grãos, porque esse ser que se tornou um suíno é colocado nas nuvens pelo grande Dhamaraja, e essas nuvens carregadas derramam-se sobre a terra, e ali nos dias de Ekadasi, que está no calendário, essa energia vai ficar em derredor da semente, que se é comida,
pelos os seres humanos, poderá dar início à gestação, né? Deixando bem claro que isso vai passar pelo espermatozoide masculino e tudo, mas isso vai gerar, no fim das contas, aí um ser diabólico, um indivíduo diabólico, desses que a gente está vendo todo dia acontecendo nas redes sociais. Então, a porca terrena vem, come daquela semente, onde aquela energia daquele antigo homem tornou-se exatamente, está ali ao lado da semente, ela come e simplesmente haverá a gestação e a fecundação suína e esse indivíduo volta como um porco. Então é muito importante chamar a atenção de vocês que estão estudando a coisa como ela é, ou a verdade absoluta, de que não é somente, como eu falei, os Vedas que falam da palingenesia, da evolução da alma. A alma cai. Não é como diz Allan Kardec, o Chico Xavier no livro de Valdo Vieira e Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos. A alma não nasce, não vem da ameba e vai ascendendo até tornar-se anjo. Pelo contrário, ela pode cair, segundo os Vedas, muitas vezes, e das quais justamente nascer na condição de animal. Isso é uma coisa extraordinariamente. No livro Sim a Karma, Sim a Diabo, Sim a Inferno, de Samael Aun Yor, ele vai reacender a obra extraordinária da Divina Comédia, de Dante, Inferno, Purgatório e Céu, e ali ele vai ver nos 9 círculos como a alma cai até voltar ao que ela era na sua origem, que é justamente o Mônada. Porém, nós deixaremos isso para outro vídeo. Que o importante agora é a gente descobrir se Isaías e Ezequiel estavam falando de um ser que não sabemos o que é e que o santo São Jerônimo, fui pronástico agora, que São Jerônimo intuiu nesse indivíduo. Tanto no capítulo 28 de Ezequiel, repito, como em Isaías 14. E aí a gente vai voltar à Bíblia, a gente vai estar agora em Gênesis, e a gente vai ver que os filhos de Deus se apaixonaram por mulheres e deitaram com elas e tiveram filhos e filhas. E esses eram os heróis, ou gigantes daquele tempo. E sim, se nós adentrarmos a obra de Enoque, o livro de Enoque, nós veremos uma revelação, uma revolução, uma rebeldia que houve entre os anjos, liderado por um ser chamado Simayasa. Simayasa, ele caiu na terra justamente por amar as mulheres, e com ele trouxe todos aqueles seres que com ele habitavam, e eles fornicaram com mulheres, ensinaram tudo aos homens, ensinaram a magia, ensinaram a música. Segundo, houve um deles que ensinou as mulheres a fazer as sobrancelhas. Então, esses anjos rebeldes ensinaram maquiagem, engenharia, sabe, tudo que existe está exatamente naquele livro lá que é chamado, como eu falei, o livro de Enoque. O nome desse anjo ou desse ser rebelde, é Somayasa. E nós já dissemos em outros vídeos que os anjos não se rebelam
contra o seu criador, porque eles são autônomos. Eles não têm, eu quis dizer, corrigindo, que eles não têm vontade própria nem livre-arbítrio, são robôs. Ou seja, um anjo não pode se rebelar. Mas o correto é que Samaiasa se rebelou, segundo o que está aí no livro de Enoque, e ele caiu por terra e por fim Jeová, o Javé, os acorrentou nas profundezas. Então nós temos esse ser que simplesmente se apaixonou. Veja que coisa interessante. Esse ser se apaixona por mulher e ele não quer subir ao mais alto dos céus e ser semelhante ao Altíssimo. Samayasa não quer isso. Ele quer simplesmente dormir com as mulheres. E isso é muito interessante porque a gente percebe que não são as mesmas criaturas. E aí nós vamos fazer a especulação de saber, pois, que ser é esse. E aí nós vamos estudar as ordens angelicais e nós descobrimos que nas 9 ordens angelicais nós teremos lá na ponta os serafins. Os serafins são seres que olham a Deus face a face e o louvam sem cessar de dia e de noite. E nós teremos agora os querubins, que não estão diante da face de Deus, é como se estivessem lá atrás, enquanto os serafins estivessem aqui cara a cara, estivessem lá atrás dando apoio, e são chamados, pois, de querubins. Esses querubins é da ordem desse anjo desse ser, estamos falando já na questão intuitiva, que Ezequiel iria falar de querubim ungido. Ok? E aí vai descendo as ordens, a qualidade das ordens, e chegaremos aos arcanjos, do qual Miguel é o rei. Miguel, ele é o príncipe da ordem de anjo, que é exatamente a mais perto da humanidade e a mais distante na escala de Deus. E aí a gente pode deduzir facilmente que quanto mais distante do fogo, mais fria fica a brasa, e podemos perceber claramente que os anjos que ficam muito abaixo da escala e convivendo com seres humanos e cuidando deles, desatam o nó da obediência e começam a ter livre-arbítrio e se rebelam, sim, contra a divindade. E é exatamente nessa qualidade de anjos que nós chamamos de arcanjos que está o Samayasa. Samayasa se rebela. Está tão perto das mulheres que sente o cheiro. Está tão observando elas que percebem quando elas entram nuas nos rios e lhe apreciam as curvas e resolvem tomá-las e ter com elas filhos e filhas. Tomá-las à força, porque os homens não podiam se lhe opor, eram seres, pois, sobrenaturais. Pior, vocês já devem ter visto esses filmes em que os funerais são feitos no mar, tanto de heróis como de mulheres, grandes mulheres. As mulheres dos, dos, dos anjos caídos, os Néfilins, as que deram cria dos Néfilins, os funerais delas eram feitos no mar. E elas morriam como mulheres e renasciam, diz o livro de Enoque, como sereias. Portanto, sereias existem sim
de acordo com este livro que nós estudamos, que é o livro de Enoque. E sim, os homens podem, e há pescadores em todos os tempos, e Jorge Amado, mesmo através da ficção, falam dessas mulheres que vivem na profundeza dos oceanos. E sim, existem hotéis, restaurantes que pagam milhares a pescadores para que esses seres sejam capturados e que sua carne sirva de alimentação, porque a alimentação desse ser, e vocês vão ver muita coisa na internet sobre isso, lhe daria a eternidade física. E aí o adenocromo, que pela a teoria da conspiração seria feito, né, através do sangue das crianças, e vocês devem ter visto isso, crianças com medo, crianças fugindo ali, retirado, e dando a eterna juventude a mulheres que vocês também podem observar na internet, mulheres que simplesmente deveriam estar velhas agora, mas que parecem cada dia mais jovens, e não, o adenocromo não tem a ver com o sangue de criança, mas tem tudo a ver, conforme diz as grandes mitologias bíblicas, com a carne da sereia. Mas o que é interessante, quando a gente além de perceber Samayas, que são arcanjos, é interessante que vocês entendam que arcanjos é uma qualidade de anjo. Não é porque é arcanjo que é melhor, não. Os maiores são, como nós falamos, os serafins, que são as línguas de fogo. E depois vemos o querubim, e perto dos homens estão os serafins. Sim, nós vemos uma classe de anjos que tiveram livre-arbítrio por ter o contato com o homem. Nós teremos aí Somayasa, o apaixonado por mulheres. E ele é a turma dele. Porém, há outro ser. E esse ser aparece diretamente em Jó. É dito no primeiro capítulo de Jó, quando os filhos dos homens foram ter com Deus, o diabo Satanás estava entre eles. E disse Deus: viste o meu servo Jó? E o resto vocês já sabem. Então, o que acontece? Temos um ser que é chamado Satanás. Satanás quer dizer simplesmente inquisidor, inimigo de. Mas aí nós temos a qualidade dele. Ele é um diabo. E ficaremos curiosos, porque haverá a tentação de Cristo e ele será tentado por um diabo, que a tradição diz que é Satanás, mas que as escrituras não falam que o nome daquele diabo que iria tentar o Cristo no deserto seria o Satanás, ou o chefe maior de todos. É lógico que se você for fazer uma pesquisa no ChatGPT, você precisa entender que esse ChatGPT, essa IA, ela está submetida à religião oficial do Estado, do país a que ela pertence. De maneira que, se você estiver na Arábia e você fazer pesquisas, ela só vai dizer aquilo que está no Alcorão e nas escrituras sunitas, porque é a religião oficial. E se você estiver na Índia, você pergunta quem é o Salvador do mundo, ela nunca vai dizer que é Jesus, porque você está na Índia, e na Índia há milhares de deuses e milhares de avatares. Você precisa entender isso. Para você pensar fora da caixa, basta você ver que o diabo Satanás é com S maiúscula, e você vai ver, Jesus é tentado pelo diabo e não tem o nome de Satanás e é simplesmente uma entidade daquela qualidade, diabo, que está justamente testando o Cristo. E você vai ficar super curiosa, porque, sim, e que diabo seria esse?
Aí você vai ligar com o dragão e houve uma luta entre o dragão e Miguel e foi expulso o grande dragão com a terça parte dos seus anjos. Você vai viajar na maionese, na batatinha, como todo crente faz, todo evangélico faz, sendo a Bíblia evangélica a das mais deficientes, porque faltam nela 6 livros que estão na Bíblia católica, e ainda a Bíblia católica é deficiente porque não são 6 livros. Fora os 6 livros que tem na igreja, na Bíblia católica, há mais 12 livros na Bíblia etíope que não fazem parte da nossa Bíblia. Ou seja, há livros que a gente nunca teve acesso. E eu, aos 60 anos, já li várias vezes a Bíblia, nunca vi esse livro na Bíblia, que vou morrer sem vê-los na Bíblia, mas que na Bíblia etíope eles sempre existiram. Mas aí o Alcorão vem nos salvar, porque o Alcorão Alá é o mesmo Jeová. E sendo Alá o mesmo Jeová, vai ser muito interessante, porque sendo Alá o mesmo Jeová, agora a gente vai poder estudar mais a personalidade dessa entidade que esteve lá com os filhos de Deus. Ora, no Alcorão vai se falar de uma divindade de fogo que era devota de Alá e que onde os santos anjos estavam, aqueles mais perto de Deus, das qualidades que nós já falamos naturalmente, querubins, serafins, os mais perto de Deus, esse Dijin, sim, um gênio, ser de fogo, estava porque era devoto da divindade. E então veio, como diz o Alcorão, Alá criar a terra e fez o homem do barro. E disse aos anjos que eram simplesmente drones, robôs, se ajoelhem perante o homem, né? Se ajoelhem perante o ser que eu criei, porque ele ficou maravilhado de ter feito o homem do barro. E todos que são robôs, robotizados, se ajoelharam, mas Ibris, que eram de Jin, disse não. Eu sou de fogo, não posso me ajoelhar perante um ser de barro. Vocês vão entendendo aí, gente. Vocês vão entendendo que esse ser, esse Ibris, ele havia já visitado Deus, conversado com essa divindade, o Yahvé, o El Shaddai, cara a cara. E Samaiás era apenas um anjo revolto, um arcanjo revolto, de uma qualidade bem menor, e que despertou a ira de Deus contra ele, o Samaiás. Você vai entender melhor se você assistir aquele filme que foi polêmico lá por 2017, 2018, que é justamente Noé. Assista Noé e você vai entender bem o que eu estou falando. Você vai ver Samaiás, que aparecem no filme como gigante de pedra. Então, isso é interessante, porque nós teremos agora Ibris. E Ibris resolve que vai tentar o homem. E somente aquele que vencê-lo é que poderá estar ao lado do grande pai, que é Alá. Pois bem, esse ser que nós chamaremos de Ibris, mas que é também minuto, esse ser que nós teremos como Ibris no Corão e como o diabo, o Satanás ou Saitã no Velho Testamento, ou na Torá, nós o teremos como o Deus no centro do pentagrama invertido. Então, aqueles que praticam demonologia, ou demonolatria, demonologia estudo e demonologia prática, perceberão em determinado momento que o triângulo invertido tem uma divindade que pega tudo que teria de luz, ou seja, da luz em si, do fósforo, do grande ser,
que seria mistificado pela queda do anjo, o ser ungido da criação, que subiria ao mais alto das estrelas, que a gente pode simplesmente percebê-lo ali como o planeta Vênus, nós teremos esse ser que disse subiria ao mais alto das estrelas, que é o incógnita, que é o próprio ignoto, o segredo, o mistério, e nós teremos um anjo que caiu, que é a Samayasa, e que caiu pelo gosto das mulheres. E nós teremos no Alcorão o Iblis, que é um gênio iniciador, um djinn iniciador, um ser de fogo. E Satã, ele serve exatamente para isso. Você vai pegar justamente ali no triângulo, que é o pentagrama invertido, aliás, você vai pegar lá na cabeça, nós teremos o Lúcifer, que é o maior dos mistérios, e aí somente percebido, intuído por Isaías e Ezequiel. Nós teremos na outra ponta Samayasa, que é um anjo caído e que teve contato com as mulheres, um arcanjo caído, que conseguiu sim uma das coisas interessantes, que é o livre-arbítrio. E nós teremos na outra ponta, no lado quem está olhando, né, tal, no lado direito, nós teríamos então o Ibris. E no centro do pentagrama, nós teremos Satã, que vai reunir ali o Lúcifer, Samayasa e o Ibris, e vai colocá-lo em contato com a humanidade através do Deus do pentagrama invertido. Então, com esse ser, eu tive diversas experiências, desde que em 2018 tive contato com o mestre Ariel Veloso e tive a iniciação onde me foi plantado na cabeça o Hilal Ben Shahar Lúcifer. E em 2019, agosto, eu entrei na Câmara para fazer o pacto com o Lúcifer e comigo entrou de livre e espontânea pressão a minha sacerdotisa até os dias de hoje, que é a Lakshmi Premadeva, e fizemos foi o pacto com o Lúcifer. Depois houve as incorporações que não são incorporações, mas que são possessões, como eu já falei em outro vídeo. Nessas possessões, o Lúcifer fazia curas. Eu acho que tem algum vídeo em que ele faz essas curas. Em que as pessoas agradecem, no caso, e dão testemunhos dessas curas. Em um dos casos, ele curou da miclânia uma senhora que vive a 9.000 quilômetros daqui, da minha cidade, em Caruaru. Morando na Itália, ela sofria deveras de miclânia e ela pediu a Lúcifer, o Hilal Ben Shahar, para que tivesse misericórdia dela e enviou uma garrafa de uísque que ele gostava. E numa dessas noites em que o Lúcifer se apoderou da minha pessoa, então ele simplesmente passou a mão sobre a fotografia dela, sem pedir nada, sem matar boi, bode, nem nada. E a partir daí a mulher começou a dar testemunhos da sua cura. Então eu devo ter algum vídeo em que ela dá testemunhos da sua cura. Deixo bem claro que eu tenho esses dois testemunhos. Deixo bem claro que depois, em 2022, houve uma crise e uma separação muito capital entre a minha pessoa e as pessoas da antiga egrégora, e que as imagens eu não posso mais usar a livre, e eu mando, então, se alguém pressar, eu mando, então,
para corroborar esse assunto de curas de Lúcifer, eu mando então para as pessoas que me procurarem no WhatsApp e que já tiverem comigo há algum tempo a partir desse vídeo. E aí eu percebi algo extraordinário, porque o amor dele, dessa entidade, dessa divindade, nós chamávamos de Hilel Ben-Shahar, era uma coisa interessante. A primeira vez que ele veio, ou foi a segunda, ele causou um curto-circuito em toda a estrutura elétrica da casa. E eu viria descobrir depois porque ele era uma espécie de um elemental do fogo. Ele era revestido desse elemental. E esse elemental, você já ligou claramente com Ibris. E ele apaixonou-se, a figura dele apaixonou-se pela uma sacerdotisa belíssima na época. Era uma das mulheres mais belas de Caruaru, não sei hoje, mas creio que não, mas porém, chamada Évora Prema Namu. Belíssima, belíssima. E ele apaixonou-se, uma coisa contrária à minha pessoa, que era completamente apaixonado pelo meu passarinho, pela minha sacerdotisa, mas essa entidade, essa divindade, quando vinha, ele meio que descartava a mulher que encheu de flores o meu caminho e namorava na cara de pau com a menina. É claro com pessoas presentes. Nunca houve nada daquilo que vocês vão ver nas bizarrices do satanismo. Mas quando foi necessário, a menina foi uma grande heroína da causa. No período da peste, nos 2 anos da peste, 2020, 2021, até o final, até 2022, essa menina foi uma gigante da causa, a Évora Prema Namu, e eu fiz uma música, inclusive, para ela, que você pode procurar no Spotify, Évora Prema Namu, o nome da música, que está em todos os streams, todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube. E aí, simplesmente, tudo que a menina fazia dava certo, mas a menina também podia fazer coisas que eram anormais para a gente, porque apesar da gente defender a questão de para além do bem e do mal, mas a menina foi se tornando cada vez mais perversa a ponto de fazer magias que ela tentou concursos para a área de direito. E nos 2 concursos ela não passou, embora tivesse tudo a favor dela, o pai não dando dinheiro, ela com coach, com personal training e com tudo, né, com o tempo todo que aquela peste dava, ia ter o concurso e de repente passava para daqui a 2 meses, ela simplesmente incapacitada, o QI dela mostrou-se um queijo italiano e assim a quantidade de ignorância ela não passou em nenhum dos cursos e foi entrar no emprego e a partir daí ela fazia magia para as pessoas que estavam na frente dela. E aí acontecia hospitalizações, a porra toda com aquele pessoal que ela queria ficar na vaga e ela foi ficando ali na vaga. E aí a sacerdotisa minha veio e disse, isso não está certo. Mas Léo Ben-Shahar colocava a mão na cabeça dela, abraçava, cheirava, babava, aquela coisa toda. E isso eu não gostei. E pela primeira vez, eu e Léo Ben-Shahar, o Lúcifer, chegamos ao impasse. E eu excluí a menina da causa, e a partir daí eu adoeci, e no ano de 2023, na Páscoa, eu fui vítima de algo que eu pensei ser o vírus daquela peste antiga, mas foi feito os exames e não era, e eu fui vítima de uma possessão. Inclusive, viu, eu tinha sido atingido por aquele vírus no final de todo o período da peste, ou seja, quando já estavam vacinando e o comércio já estava abrindo, não é? Eu vacilei, peguei e fiquei 15 dias entre a morte e a morte. Haviam dias ruins e dias piores,
mas a possessão foi uma coisa nada a ver com aquilo lá, nada a ver. Não havia dias piores e dias piores. Eram tudo um completo inferno. E aí, somente a minha sacerdotisa, porque eu fui abandonado pela família que é salva em Cristo, e minha sacerdotisa entrou em contato com minha irmã, e minha irmã que trabalhava aqui perto, disse que não podia vir. Mas aí quando uma sobrinha veio da Espanha para São Paulo, essa mesma irmã evangélica que salva em Cristo, ela me aguarde, ela foi embora para São Paulo, passou lá quase 2 ou 3 meses. Então, assim, na verdade, esses santos em Cristo são uma desgraça, a começar aí pela minha família. Mas aí acontece que eu não bati as botas, estou por aqui até hoje, e o que eu posso perceber é que todo esse tempo, essa entidade que eu trouxe em mim, no meu corpo, era nada mais, nada menos de que o Deus no centro do pentagrama invertido, que é nada mais, nada menos de que Satã. Tendo ele a iluminação, que é dada a Lúcifer, ou os mistérios que Ezequiel percebeu, né, no grandioso querubim caído, que um querubim não pode cair, mas esse querubim era caído. Em Samaiaso, que era um arcanjo que se apaixonou pelas mulheres, eu vi a paixão de Hilel Ben-Shahar pela Évora, e depois essa questão do fogo que ele promovia quando aqui vinha. Ou seja, um ser híbrido de Lúcifer, do diabo, o Satanás em si, e de Ibris, o Satã, a divindade, é exatamente isso. Este é o grande segredo de Lúcifer, que na verdade ele não pode se reproduzir nessa terra como ele. De fato, ninguém incorpora Lúcifer. Não era Lúcifer, né? Era simplesmente uma divindade que é chamada, que nós chamamos de Satã, que é híbrido, repito, de Samayasa, de Ibris, e que tem a sabedoria, a astúcia desse ser ignoto, que é nada mais nada menos do que o Lúcifer. Claro que para falar dele, do Lúcifer, que eu fiz uma canção maravilhosa que termina com a quadra Vai Sentir Prazer na Canção da Gente, feita para você divino se alegrar, vai aparecer ao soar do sino, se fazer presente nas velas do altar. Então, a paixão que eu tenho por esse ser ignoto, que é representado aqui no meu altar como um anjo querubim, deixando bem claro que é somente a maneira de configurar aquilo para os olhos humanos, um anjo querubim, mas que ele é algo completamente ignoto e que São Jerônimo, repito, colocou como uma frase sem que ele acertou, porque percebeu o mistério que estava envolvido nas páginas de Isaías e de Ezequiel. Mas eu que tive contato perto dele, que vi ele desenrolar, percebo claramente que não era o Lúcifer, que não era o Diabolos, não, que não era o Iblis, o Djinn, mas que Satã é a condensação desse ser. Satã é aquele que pode sim não incorporar como uma entidade banal, mas provocar a possessão em um dos seus médios capacitados para tal e ter contato e amar as mulheres através disso. Então, eu concluo o último vídeo sobre o Lúcifer, deixando bem claro que sim, ele é um ser, é pessoal, é uma força macrocósmica, mas é um ser, é uma potência,
é uma pessoa que busca se comunicar e que precisa de várias caídas no universo, como o Ibris, e para ser condensado na figura de Satã. Daí que Eliphas Levi, no livro História da Magia, vai nos deixar claro que quando Caim é expulso, justamente ali após o seu crime, ele vai para a terra do norte, que não é nada mais nada menos do que a terra da Índia, e lá ele aprende Goécia. A Índia é a terra da Goécia por excelência. E ele vai dizer que Shiva é o apogeu de Caim. Então nós teremos as três quedas desse ser ignoto no mundo fenomênico. Nos Vedas, ele vai aparecer como Shiva, depois entre os persas como Ahriman, e depois entre os hebreus como a figura de Satã. É uma pessoa. E eu sou apaixonado por essa pessoa, embora a tema. É impossível amar Lúcifer, Satã, e aí são as mesmas pessoas, sem temer. Vai sentir prazer na canção da gente, feita pra você, divino, se alegrar. Vai aparecer ao soar do sino, se fazer presente nas velas do altar. Salve do Léo Benchar. Salve, Satã. Então,